Seja muito bem-vindo a esse programa que é dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Acomode-se e acompanhe conosco o programa de hoje. No último, nós falamos sobre as dimensões da comunicação. Hoje falaremos sobre a segunda dimensão da comunicação, a comunicação interna. A comunicação mais importante que existe é a comunicação vertical. A segunda, mais importante, é a comunicação interna. Você já teve um encontro com você mesmo? Qual foi a última vez que você falou com você mesmo? Você já refletiu sobre as coisas que Deus está tentando fazer você entender? Você ora a respeito dessas coisas? Isso também deve ser um dos nossos motivos de oração. Existe a terceira dimensão da comunicação e acho que é dela que mais ouvimos falar. Depois de tantos anos como conselheiro matrimonial, percebi que uma das primeiras reclamações dos casais é: não existe mais comunicação entre nós. Depois de ouvir isso tantas vezes, eu comecei a perguntar: será que algum dia vocês tiveram comunicação? Às vezes não consigo entender como duas pessoas chegaram a se casar. Durante 10 anos eu fiz uma pesquisa entre os casais que aconselhei. Eu pedia que eles fizessem uma lista das razões por que a comunicação entre eles havia terminado. Eu recebi respostas muito variadas. Às vezes eles nem se falavam, outras vezes começavam a gritar um com o outro, e alguns até acabavam jogando objetos no outro. De acordo com algumas definições do dicionário, comunicação é a troca de informações, mensagens ou ideias por meio da fala, gestos ou outros meios. Poderíamos afirmar que não existe a não comunicação. Sempre estamos comunicando algo. Uma porta batendo, um murro na parede, um suspiro, um meneio de cabeça comunicam alguma coisa, tudo isso é comunicação. Não existe não se comunicar. O que muda é a forma de comunicação e o conteúdo dela. Mas um princípio do qual devemos nos lembrar, sabe? A comunicação é uma rua de duas mãos, é um dar e receber, ouvir e falar. Os problemas com a comunicação acontecem de duas maneiras, com o emissário e com o receptor. Outras vezes o problema está no meio de comunicação utilizado ou na maneira como a mensagem é recebida. Em relação à comunicação, dizem que somos como tartarugas. A comunicação nos vai sair do casco, mas se nossa mensagem for recebida com ironia ou rispidez, ou pior ainda, se formos ignorados, voltamos para dentro do casco e ficamos lá por muito tempo. Depois de tanto tempo nesse processo, os casais deixam de sair do casco e de se falar, para não se machucar. Quando realmente nos comunicamos com alguém, colocamos nosso coração na mão dessa pessoa e ela pode fazer o que quiser com ele, sabe? Pode apertar, jogar fora, pisar. E pior do que tudo isso, pode ignorá-lo. Muitas pessoas deixam de tentar se comunicar por causa da maneira como recebem o que falam. Bom, refletindo sobre a comunicação na Bíblia, observamos que existem 3 dimensões para a comunicação horizontal. Mas se você quer que sua comunicação funcione de maneira apropriada, se você quer que ela funcione de maneira apropriada, deve trabalhar na sua comunicação vertical primeiro. Separe um lugar e um tempo a sós com Deus para ouvi-lo e deixe que Deus tenha o controle do seu coração. A seguir, experimente a dimensão interna da comunicação. Ore a respeito daquilo que o Senhor está falando para você e você se descobrirá mais preparado para a comunicação horizontal. Quero falar um pouco sobre todas as explicações que os casais deram para não se comunicarem mais. Eu fiz uma lista de todas as razões dadas e as chamei de interruptores da comunicação. Quando acontece uma queda de corrente elétrica, todos os utensílios da casa recebem uma quantidade irregular de energia e acabam se desligando porque o sistema fica inconstante. Da mesma forma, nossos relacionamentos também ficam irregulares e os causadores dessa queda ou sobrecarga de corrente são os interruptores de comunicação. Podemos dividir estes interruptores da comunicação em diferentes categorias. Alguns deles podem ser incluídos na mesma categoria do egoísmo, como, por exemplo, a raiva. Uma das causas da sua raiva é alguém tentar fazer as coisas de um jeito diferente do seu. Esta é a raiva chamada egoísta. A raiva egoísta
Isto é comum na comunicação e é motivo de reclamação de muitas mulheres. Ele já não me ouve mais. Ele vem do trabalho e nem liga quando conto que o bebê disse mamãe pela primeira vez. Ele só pensa no trabalho, pega o seu jornal e se recusa a conversar comigo. Quem está interessado em monólogo? E se ele não está me ouvindo, quer dizer que não está interessado. Alguns fatores psicológicos também servem como interruptores. Existe tanta gente diferente, algumas nunca aprendem a se comunicar. A maneira como fomos criados interfere em como nos expressamos. Não quer dizer que não nos comunicamos. Alguns demonstram mais seus sentimentos que outros. Isso não quer dizer que não amem. Eu cresci numa família onde não havia muito carinho. E a minha mulher veio de uma família muito carinhosa. Eu achava a família da minha mulher tão esquisita. Eles se abraçavam tanto. Quando a gente se encontrava, eu tinha que abraçar todo mundo. E quando saía, eu tinha que repetir tudo outra vez. As nossas famílias eram muito diferentes. Porque eu vim de uma família onde não tinha muito essa história de abraços. O fato de eu não demonstrar tanto o meu amor quanto ela demonstrava, parecia significar que eu não a amava. Algumas pessoas são mais verbais que outras. Para algumas pessoas é maravilhoso poder ficar perto de alguém com quem não precisam falar muito para se sentirem próximos. Vocês não acham isto incrível? Isto é comunhão, a mesma coisa de comunicação. Quer dizer que existe uma conexão que vai além das palavras, que está nos gestos e em outras manifestações. Isto é comunicação. Existem alguns fatores práticos que interferem, são os interruptores da comunicação. É importante reservar tempo e lugar para que a comunicação aconteça. Existe um momento e um lugar certo para certos tipos de comunicação. Minha esposa e eu costumávamos sair para jantar e sempre acabávamos discutindo a respeito das crianças. Não conseguíamos concordar a respeito do melhor modo de criar as crianças e aí nossos jantares acabavam em discussão. Tivemos que fazer um compromisso de não mencionar o nome das crianças durante os nossos jantares à luz de velas. Aquele era o momento para o marido e a mulher e não para o pai e a mãe. O apóstolo Paulo tinha uma palavra muito boa sobre os fatores práticos da comunicação horizontal. Ele fez a seguinte pergunta aos coríntios: pois, se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tem me entristecido? Vocês não acham esta pergunta interessante? Já mencionei com vocês que tive problemas com o meu temperamento. Eu acumulava toda a raiva durante o dia, afinal, era um pastor tão bonzinho. E os pastores bonzinhos não ficam bravos, não é? Mas quando eu chegava em casa, aí eu tinha que descarregar em alguma coisa, porque senão eu acabava descarregando e magoando alguém que não tinha nada a ver com aquilo. Agora pense naquela pessoa de quem você é mais íntimo. Pode ser seu cônjuge, ou seu filho, ou seu pai. Preste atenção no que eu vou falar. Essa pessoa que está tão próxima de mim e a quem eu magoei, será justamente a pessoa que me fará mais feliz. Faz sentido, você não acha, o que Paulo escreveu? Na sua carta aos Coríntios, Paulo quis que aquela igreja entendesse que nossos corações possuem janelas. As janelas do coração dele estavam abertas para os coríntios, mas as janelas dos corações dos coríntios estavam fechadas para Paulo. Por isso ele pediu que eles abrissem o coração para ele. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Na maioria das vezes, no início do casamento, os casais estão com seus corações abertos. É assim que a maioria começa um relacionamento conjugal. Mas logo acabam fechando suas janelas e o canal da comunicação, e eles passam a não se comunicar tão bem, então. O fator prático manda você abrir o coração para a comunicação.
para que a comunicação seja retomada. Esse princípio também deve ser aplicado entre os membros da igreja, principalmente entre nossos amigos mais íntimos. Deus quer que tenhamos uma doce comunhão uns com os outros. Como cristãos, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, Deus quer que tenhamos comunhão, não apenas comunicação. Falamos sobre o propósito da comunicação vertical e da comunicação interna, mas qual é o propósito da comunicação horizontal? De acordo com o apóstolo Paulo, o propósito é um só: edificação. Ouçam o que Paulo falou: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Uma vez ouvi o seguinte ditado: você é senhor da palavra não falada, mas se torna servo da palavra que falou. Quer dizer, depois que você disse a palavra, ela o possuirá para o resto da sua vida. E o pior é que dizemos tanta coisa nos momentos de raiva, não é mesmo? E depois nos arrependemos e gostaríamos de poder retirar aquela palavra. Mas já falamos. O apóstolo Paulo aconselhou a não falarmos palavra alguma no momento de raiva, porque esta palavra vai nos possuir depois. Ao invés de falarmos palavras que podem derrubar alguém, Paulo nos aconselha a transmitirmos graça aos nossos ouvintes para edificá-los. Esse é o propósito da comunicação horizontal. Se você quer que a comunicação horizontal seja edificante, deve entender que não existe apenas um fator prático, nem apenas um fator psicológico. Você também deve considerar o fator espiritual. Se você mantém o canal de comunicação com Deus aberto e tem comunhão com Ele, então seu coração já foi tratado de tal maneira que não estará mais no centro da sua vida, nem bloqueará sua comunicação. E aí, posso lhe fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você falou com você mesmo? Quanto tempo faz que você não conversa com outras pessoas? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.